Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 17 de outubro de 2023. No vídeo de ontem, sobre a treta dos chocolates, eu citei vários temas desfavoráveis à esquerda, ao governo e à Suprema Corte no debate público. A questão do aborto e das drogas, por exemplo, a ampla maioria da população, mais de 70% da população brasileira, é contra a liberação das drogas e do aborto, e toda vez que alguém tenta avançar esta agenda, fica em maus lençóis perante a opinião pública, razão pela qual o governo e o PT terceirizaram para o STF a condução dessas agendas. Mas um assunto novo entrou na pauta do debate público, que é a guerra no Oriente Médio, especialmente o terrorismo do Hamas colocou a esquerda em maus lençóis perante a opinião pública. Só que essa situação pode mudar daqui para frente e é importante que você, que é conservador, que defende a liberdade, que defende Israel neste conflito, precisa prestar atenção no que pode acontecer daqui para frente para enfrentar o debate público. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam para o Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. Este é um canal independente, a independência das informações e análises que eu entrego para vocês aqui todos os dias depende única e exclusivamente do apoio que vocês me dão. Se vocês puderem pingar o seu Pix mensal ou se tornarem membros do canal para ajudar a continuidade do trabalho que eu já faço aqui há mais de 3 anos, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. O pano de fundo do meu assunto hoje aqui é comunicação política. Estratégia política e estratégia de comunicação. E é uma questão central que a direita precisa entender aqui para dar o derradeiro combate ao governo do PT, ao governo do Lula, que é o fato de que os petistas estabeleceram como meta neste mandato de Lula, que está no ocaso da sua vida, nos últimos anos da sua vida, transformá-lo num grande estadista mundial, em alguém com a estatura de líderes que receberam o Prêmio Nobel, enfim, que se consolidaram como lideranças reconhecidas em escala internacional, razão pela qual Lula tem se dedicado muito mais à sua agenda internacional do que às questões internas do governo para o povo brasileiro, que ele tem delegado para os seus ministros, só interferindo quando ele é forçado a isso. Não quer se meter com a articulação política no Congresso, não quer lidar com as coisas do dia a dia do governo, só quer saber das mordomias das viagens internacionais com a Janja, gastando o nosso dinheiro, que é um fator que também lhe causou desgaste, que neste momento, dado que ele está em possibilidade de viajar, sumiu da mídia, mas as pesquisas confirmavam que as viagens internacionais e as mordomias e gastos excessivos do Lula eram um fator de desgaste. E a direita brasileira precisa prestar atenção nestas questões, porque existe uma estratégia de comunicação geral de governo, existem batalhas diárias, pontuais, em torno de temas específicos, como é o caso dessas agendas que eu citei. Marco temporal da terra, aborto, drogas e agora a guerra do Oriente Médio. E o governo é forçado sempre a ter um posicionamento sobre essas questões. Dependendo do desgaste, ele se recolhe, deixa para terceiros. Dependendo da situação, ele tenta inventar outros assuntos para pautar a mídia e desviar o foco. Mostrar claramente para vocês algo que eu já fiz referência aqui. Por exemplo, a guerra da Ucrânia parece que acabou, porque ela desapareceu da mídia. E ela continua lá com a mesma gravidade, com a mesma situação difícil que a Ucrânia se encontrava no enfrentamento da Rússia antes. No entanto, isto não é notícia, porque agora o foco do noticiário é a guerra no Oriente Médio. E como esta guerra começou com atos bárbaros do terrorismo do Hamas, a esquerda bateu cabeça para lidar com essa situação, porque sabemos que a esquerda e os terroristas do Hamas, do Hezbollah, o regime iraniano, são aliados da esquerda brasileira. O Brasil recebeu navios militares iranianos sob protesto do governo americano recentemente no Rio de Janeiro. Houve comemorações militares a bordo desse navio dos anos de convívio do Brasil com o Irã, que hoje é aliado da Rússia e da China no eixo do mal para controlar o poder do mundo e desalojar as potências ocidentais defensoras da liberdade, da liderança econômica, política e militar do planeta.
O PT, então, e a esquerda em geral, se viram em maus lençóis porque passaram a ser associados pela opinião pública ao terrorismo do Hamas. E não conseguiram, até há pouco, unificar um discurso. Estavam batendo cabeça. O governo dizia alguma coisa, Gleisi Hoffmann dizia outra, o PCdoB dizia outra, o MST dizia outra. O MST publicou uma nota a favor do Hamas, tirou a nota. O PCdoB foi obrigado a demitir um assessor que comemorou a violência cometida contra os reféns naquela festa, naquela rave em Israel, e assim por diante. Ou seja, uma sequência de temas que vinha se desenvolvendo nas últimas semanas, todas elas desfavoráveis à esquerda no debate público, e é isso que vai determinando a influência da percepção da opinião pública sobre o governo, que termina se refletindo nas pesquisas. O governo vem numa trajetória, mesmo nessas pesquisas que a gente não acredita, de aumento da sua reprovação e redução da sua aprovação, e esses temas do desgaste diário são, entre outras coisas, responsáveis pela situação que o governo vem se encontrando perante a opinião pública. Portanto, se nós queremos dar um combate eficaz a este governo, precisamos prestar atenção no que é relevante nesse momento. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a guerra de Israel com o Hamas é aquilo que se chama de uma guerra irregular, ou seja, não é uma guerra de estados, de exércitos nacionais guerreando conforme as convenções e os tratados internacionais de guerra, é uma guerra de um estado nacional contra uma organização terrorista. E o Hamas sabe que não tem condições de enfrentar Israel de igual para igual do ponto de vista do poderio militar. Muitas vezes o objetivo desses grupos terroristas é a propaganda. E o Hamas sabia e provocou Israel para que houvesse o que está acontecendo agora. Os sucessivos bombardeios na faixa de Gaza, preparando um território para a invasão por terra. Israel somente deve entrar no território de Gaza para perseguir os terroristas nos túneis nos quais eles se encontram, depois de dizimar toda a capacidade do Hamas, ou pelo menos a maior parte da capacidade do Hamas de atacar o Estado de Israel e de se contrapor às tropas israelenses. No entanto, o que a gente está vendo no noticiário neste momento é diferente do que a gente viu logo depois do ataque bárbaro dos terroristas do Hamas. Começam a aparecer vítimas dos bombardeios de Israel sobre a faixa de Gaza, são danos colaterais, porque o próprio Hamas impede a população civil de sair daquele território, dentre outros problemas que há ali de logística, do deslocamento de milhões de pessoas do território que Israel vai invadir para outra face do território, onde Israel direcionou os civis antes de entrar no território. Hoje mesmo explodiu um hospital, dizem os noticiários que teriam morrido 200 ou 500 pessoas. O Hamas acusa Israel. Israel disse que isso se deveu à explosão de um míssil que falhou na detonação e que estaria sob este hospital. Vejam só, os terroristas se escondem sob hospitais, sob escola, usam a população civil da faixa de Gaza como escudo contra os ataques de Israel, exatamente com funções de propaganda. O que se pode esperar da próxima etapa da luta política, portanto, e da luta no terreno da comunicação, é que a guerra de narrativas pode se inverter. No primeiro momento, a vítima era Israel, era o povo de Israel, atacado barbaramente pelos terroristas. Agora, no noticiário mundial, e sabemos que a imprensa é de esquerda, Israel pode se transformar no vilão de uma história da qual ele está apenas se defendendo. E dentro daquilo que eu falei antes, Lula tem uma estratégia de virar um estadista de padrão internacional, capaz de receber um prêmio Nobel, e está empenhado em se envolver diplomaticamente na tentativa de retirar brasileiros dos territórios de Gaza, retirar brasileiros de dentro de Israel, como forma de divulgar a sua imagem de estadista. Mas o embaixador de Israel, numa entrevista à CNN, tocou na ferida. Em nenhum momento nos esforços diplomáticos brasileiros, em nenhum momento nas falas de Lula, no marketing do governo sobre o conflito do Hamas com Israel, Lula tocou na questão dos reféns. Em nenhum momento pediu ao Hamas, amiguinho da esquerda, que liberte os reféns, lembrando que há brasileiros já
mortos, filhos de brasileiros mortos e possivelmente brasileiros entre os reféns, brasileiros desaparecidos, brasileiros que foram vítimas do terrorismo do Hamas. E esta questão é central. Atenção, portanto, ao que vem aí, gente. A possibilidade de que haja uma inversão nas posições de quem é algoz e de quem é vítima do ponto de vista da guerra da comunicação. E esse alerta do embaixador de Israel é fundamental. Portanto, ao debater com os esquerdistas nas redes sociais, meta-lhes a pressão para que cobrem de Lula alguma ação no sentido de que o Hamas liberte todos os reféns, que é condição de Israel para recompor o abastecimento de energia e de água no território de Gaza. A guerra de narrativas é parte dessa guerra, não podemos deixar isso de lado e temos que ficar atento ao que de fato é relevante no debate político. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Já passamos da metade de outubro, houve uma queda aí nas doações do Pix. Se você puder doar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Assim como agradeço, assim você também ajuda se compartilhar esse vídeo e levar mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.